Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha, livro Fonte Viva, Destruição e Miséria. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. E assim, diante dessa belíssima lição, que nos exorta a seguir os exemplos que Jesus nos deu e fazer aquilo que Ele nos ensinou, amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós e construir o melhor em torno de nós, levando a esperança e a confiança que tudo está sob a orientação do Pai e que tudo está, assim, sobre as suas ordens. E assim, agradecidos, Pai, te pedimos que tu possas abençoar a nossa Fátima, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser intuída, inspirada, envolvida no teu amor e nos trazer aquilo que necessitamos escutar. Abençoa o nosso Cláudio, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho da noite de hoje. Que ele também esteja envolto na tua luz, inspirado e intuído para nos explanar o teu Evangelho de amor. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar tudo aquilo que vai ser oferecido para todos nós na noite de hoje. E que seja, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, como a nossa querida ali já deu as boas-vindas, né? E hoje nós estamos aqui sendo acolhidos e convidados a um estudo.
há um estudo que parece estranho. Nós vamos falar de destruição. Aí a gente pensa assim, nossa, destruição, isso é de Deus? Como nós vamos destruir? Isso é de Deus? É o que, pelo menos para mim, lá no início, né, dos estudos, do conhecimento, a doutrina espírita, eu pensava, como destruição? É claro que já havia estudado, né, na escola a cadeia alimentar, tudo aquilo, mas não ligava uma coisa a outra, sabe? Então, destruição para mim era muito difícil. E hoje ainda é difícil quando a gente liga a TV e vê toda aquela destruição no mundo. É difícil, não é? A gente vê guerra, a gente vê inundação, né? É terra que, como em Petrópolis o ano passado, ou esse ano, nem me lembro direito, em Teresópolis. É muita miséria, é muita destruição. E aí a gente pensa, meu Deus, como assim? Né? Como ter tanta coisa? E a gente fica meio, né? A gente não pode se ligar muito nessas notícias só da televisão. A gente precisa ter um norte, e nós temos, né? Nós temos a doutrina espírita que vem e nos explica, né, o que é isso, né? Por que disso? Não é isso? Então, quando nós nos ligamos muito na TV, nessas notícias, como que a gente fica? Como fica o ambiente de casa quando a gente põe lá na reportagem, na televisão, só notícia triste? Eu me lembro quando caiu o avião com o time de futebol da Chapecoense, lá do Sul, e minha mãe ainda encarnada estava em casa, eu também, eu estava lá para dentro resolvendo algumas coisas, e eu comecei a sentir um baque assim na vibração de casa, uma coisa, que eu chego na sala, a mamãe assistindo todo aquele, né, o que foi falado, toda aquela tristeza, aquelas famílias. Gente, a sala estava, a minha mãe já estava caída, né, assim, da vibração, daquela vibração. A sala estava cheia de choro, só tínhamos eu e ela encarnadas, mas assim, muitos espíritos chorando ali, muito triste, e aquele ambiente. E assim fica a nossa casa hoje, se nós ficarmos nos ligando a tanta tristeza. Isso quer dizer que a gente não precisa saber? Não, não é isso. É saber, é ter notícias, é fazer preces por quem está precisando, é saber por que aquilo está acontecendo, não é? Eu costumo dizer em casa, não adianta, alguém joga a bola na parede, essa bola volta. É lei de ação e reação, existe, mas existe também a nossa confiança e a nossa fé. Nós precisamos saber a Terra, desde o seu início, quantas destruições já tivemos? Destruição climática, tsunami. Quantas destruições nós já tivemos? Muitas. Mas o que nós sabemos? Está assim, à vontade a Terra? Está ao léu, como se dizia aí? Não. Nós temos alguém nessa nau.
Nós temos um comandante, um governador, está tudo certo. Nós temos Jesus. Jesus está no comando. Então, quando temos essas tristezas, né? Que é real, a tristeza é real. O que precisamos fazer, né? Temos que fazer nossa prece, ter a certeza, ser convicto, o que a doutrina espírita nos explica, o que o estudo nos dá, e é muito assim, muito claro, fica tudo muito claro para nós, essa certeza de que está tudo no lugar, que está tudo certo, que somos todos protegidos, todos. Com quem aconteceu alguma coisa, ele está sendo protegido de alguma forma. Aconteceu algo muito triste, ele está sendo protegido. Todos nós temos um Pai e temos o Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso mestre, que está de mãos dadas conosco. Às vezes a gente larga, mas ele está de mãos dadas conosco. Então, vamos dar aí agora, eu falei isso porque a palavra destruição nos parece assim meio estranho, né? Quando fala assim, destruir isso não é de Deus não, a gente logo fala, né? Não faça isso, porque isso não é de Deus. Mas aqui é, tá? Vamos lá. Na folhinha que vocês receberam, atrás tem perguntas. E nós vamos estudar essas perguntas agora. Tá? Vamos falar aqui. A primeira pergunta. A destruição é uma lei da natureza? Ela pergunta. É preciso que tudo se destrua para renascer. Então aí a gente já começa a ver que destruição não é bem a coisa triste, a coisa feia. Ela precisa se destruir para renascer e se regenerar. Pois o que chamais de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Muito bem, então vamos parar para pensar. Eu lembro logo da gente, né? Do homem, que reencarna, nasce, reencarna, vive, morre. Quem? O corpo renasce para quê? Como ele está dizendo ali, renovar, para crescer, né? É uma transformação. Mas vamos ver na natureza aí, no todo, né? Hoje eu fiquei pensando, o que é uma rocha? Uma rocha, uma pedra, uma rocha. O que é uma rocha? Ela nasce já grandona? Não. Vulcão. Ele explode, tem a lava. A lava, ela esfria, quando ela sai, ela esfria, solidifica e vai juntando. Nasceu uma rocha. Aquele material, aquela lava que estava ali queimando, ela deixou de existir? Ela foi destruída como lava, mas ela se transformou numa rocha. E pode ser até depois magmática novamente. Tá? Quer ver? O carbono que temos no corpo. De onde surge? Foi de papai e mamãe? O carbono que está no corpo do ser humano vem das estrelas. A estrela, um estudo bacana, isso eu li ontem,
Eu não sabia disso. Foi esse estudo que me proporcionou esse conhecimento, né? Ela explode e esse carbono, então, ele troca, né, a posição dele e vem parar aqui no nosso corpo humano. Então, o que acontece? Nada disso, nada é destruído. Tudo é transformado. De repente, quem sou eu? Mas ao invés de lei de destruição, é lei de transformação. Porque, como Lavoisier, né? Aí a gente sabe, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso. Tudo se transforma. Então, estou falando de massa, não estou falando de espírito, né? E que isso fica assim bem claro, né? Por exemplo, na cadeia alimentar a gente tem, né? O leão, ele come zebra, não é? Acho que é zebra. Estou tentando lembrar. O leão, para se alimentar, ele vai atrás de quem? Da zebra. Aí ele vai atrás dele por quê? Porque ele está com fome. Ele quer acabar, matar a zebra? Não. Ele quer se alimentar, porque ele está com fome e é o que ele gosta. Tá? E tem outros animais também que a gente vê, que tem a presa, né? E ele vai em cima. Ele só quer matar a fome dele. Agora, por que eu falei da zebra e do leão? A zebra, ela é destruída, o corpo, a carcaça. O princípio inteligente permanece, está lá intocável. Não é o espírito, nós morremos. A nossa carcaça, ela acaba. Mas o espírito é o mesmo, ficou intocável. Então, nós não somos destruídos, como a zebra também não é. O princípio inteligente permanece, vai seguir, vai reencarnar. Dizem, eu nunca estudei profundamente sobre isso, mas quase que imediato. Já ouvi colegas nossos falando que a reencarnação de animal é praticamente imediato. Então, tá. Por quê? Porque precisa, isso está em Gabriel Delane, ele precisa progredir rapidamente. Então, a reencarnação do animal tem que ser rápido. Então, o princípio inteligente, ele permanece ali. Então, já vamos começar a entender que destruição é uma transformação. E olha que bacana. Ele diz... Tá ruim? Não está saindo lá na sala de... Ah, não tá? Quer trocar, botar esse microfone para cá? Não vai chegar. Não chega? Aqui, chega para cá. Não. Eu chego para cá. Vê se melhorou. É lá, né, que não está saindo. E olha que bacana aqui nessa resposta que ele deu. Precisa que tudo se destrua, ou seja, a massa, né, o corpo físico, para renascer. Se ele vai renascer, é a nossa esperança, é o nosso graças a Deus, né? E se regenerar. Essa regeneração está falando aí do progresso, da evolução de cada um. É por isso que ele tem que reencarnar. O animal reencarna rápido, né? Para o progresso dele, como nós também. Né? É claro, não vamos comparar o progresso
né? Nós temos raciocínio continuado, o animal ainda não. Mas ele tem a inteligência dele, né? Seguindo, agora 728A. Desse modo, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Quer dizer, então esse instinto, né, que a gente tem, que o homem ainda tem, de destruir, é dado por Deus? Vamos ver a resposta dos espíritos. Desculpa, fui eu que botei a mão aqui. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para chegar aos seus fins. Então, as criaturas de Deus é o homem, é tudo, né? Os animais. Então, ele se utiliza de todos nós e dos animais para chegar no seu fim. Que fim é esse? Vamos lá. Para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si. O leão e a zebra, o homem com a carne, que nós ainda precisamos, alguns não, vamos ver isso ainda. Alguns não precisam mais, mas em sua grande maioria precisamos, né? E isto com duplo objetivo. Olha o objetivo de Deus: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilizar os despojos do envoltório exterior, que sempre é destruído, que é o corpo físico, e constitui apenas o acessório, não a parte essencial do ser pensante. Ou seja, o que ele quis dizer aqui para a gente? Que o que é destruído é o corpo e não o espírito. O espírito permanece intocável. Nós permanecemos intocáveis. Nós somos espíritos, que no momento estamos encarnados. A parte essencial, o princípio inteligente lá no animal, que é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que experimenta. Quer ver? É um processo, essa transformação, essa destruição, é um processo de transformação sucessiva. O que é isso? É encarnação. Sempre com que fim? Do progresso. Progresso de quem? Do planeta, do homem e de todos os seres. Todos. A 729. Se a destruição é necessária para a regeneração, porque para nós nos regenerarmos, nós precisamos desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, até aprendermos, até chegarmos a um ponto que, tá tranquilo, beleza, você não precisa mais, né? Mas aí ele diz assim, na 729, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? A destruição é necessária, mas ao mesmo tempo ele coloca ao nosso lado e na nossa consciência a conservação. Sabe de que eu lembrei? Eu não sei, uma coisa assim. Vamos pegar um carro. A gente tem um carro, né? Por que a gente tem um carro? Porque a gente quer andar, quer correr, quer, né, se locomover. Mas tem o freio que é para parar. É a mesma coisa. Entenderam? Eu tenho carro para andar,
mas eu tenho um freio para parar. Eu tenho a lei de destruição, mas ao meu lado eu tenho a conservação. Por que será? Aí a gente pensa lá no carro, a gente sabe por quê, né? A gente vai, acelera, corre demais, dá um desequilíbrio assim, eu quero correr, tô bem, tô na estrada, tô na boa. Aí vou, de repente eu vejo que era um perigo, eu tive que frear. Mesma coisa, destruição e conservação. Vamos ver o que eles dizem. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. Antes do tempo necessário. O que é isso? Aí ele diz assim: qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Vou até repetir. Qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e reproduzir. De que a gente lembra? Eu me lembro, eu não sei nem se isso ainda existe, mas em filmes do século passado, retrasado, o que a gente via muito? Que a elite, a classe alta, eles iam se distrair fazendo o quê? Indo à caça. Vamos lá, vamos matar passarinho. Ia lá. Quantos você pegou? Quantos eu peguei? Quantos matou? É isso que ele está dizendo aqui. Que ele coloca ali, nessas situações, está antecipando que o princípio inteligente se desenvolva no período determinado dele. O mesmo somos nós. Se no filme Nosso Lar, no 1, André Luiz, quando partiu, e depois daquilo tudo, umbral, ele soube que ele era um suicida. Ele falou: não, eu não sou suicida. Porque ele sabia do maltrato que ele dava ao corpo. Ele sabia. Eu não sei, ali, não me lembro dele ter falado, se antecipou a partida dele. Mas vamos pensar. Se eu maltrato o meu corpo, eu estou antecipando o meu retorno. E não vou cumprir o tempo determinado para a minha regeneração nessa vida. Não vamos regenerar tudo, mas um pouquinho. Deus permitiu, eu estou aqui, que bênção. Eu estou aqui, cada um está aqui para atender esse tempo. Não é isso? Então, é o que ele diz aqui, né? Por que a natureza nos cerca de meio de preservação e conservação? Exatamente para isso. Nem para nós tirarmos a vida do animalzinho antes do tempo. Eu lembrei de uma barata. Gente, barata. Que me perdoe, mas eu não convivo com barata. Acho que quase ninguém, né? Não consegue, desculpa. Me bateu aqui agora, e a barata? Não sei, ainda não consigo. O chinelo é que consegue, né? Então é difícil, mas não é por prazer,
né? Na hora que eu não quero a barata na minha casa, eu faço isso com um objetivo. Eu não quero a minha casa com... Eu não sei onde ela andou. Ela vai passar por cima de alimento, não sei, em cima de roupa. Ela deve ter andado em lugares sujos. E aí, dentro, né, da minha visão, eu tenho o objetivo de não deixá-la ali. Eu não vou lá na rua pegar, não, para matar, de jeito nenhum. Mas nós temos que ter um objetivo, né? Por isso, ele vai falar sobre isso aqui. A 730 já fala assim: já que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, sendo assim, mais de se desejar do que se temer, porque o homem tem horror, aquele horror instintivo, né, que a gente tem de morrer. Eu morrer, ai meu Deus, não quero morrer não, né? Que a faz para ele motivo de apreensão. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Claro, todo mundo vai morrer, todo mundo morre, óbvio, né? Como aqui diz, a gente precisa destruir um corpo para tomar um novo corpo, né? Mas por que a gente tem medo de morrer? Todo mundo tem medo, tem medo. E pior é a vergonha. Vergonha é pior. Tem vergonha de morrer, contanto que recebi da doutrina espírita e ainda estou aqui nesse ponto, entendeu? Assim, tem hora que eu... Meu Deus do céu, Fátima, né? Mas dá um medinho. Gente, Chico Xavier, uma vez ele falou assim, eu não ouvi. Eu acho que foi o Haroldo Dutra que falou. Ouvindo uma palestra dele, ele falou que o Chico falou assim: olha aqui, olha, o dia que eu desencarnar, vocês podem contar, eu vou botar lá na minha lápide, desencarnou insatisfeito, porque ele queria ficar. Porque a gente não sabe exatamente o que vamos enfrentar. Muitos não sabem, né? Então, muitos, eu acho que, não sei, né? Eu não sei. Então, a gente tem, sim, tem um medinho, a gente tem uma vergonha, um medo, não sabe o que vai enfrentar pela frente. Mas vamos ver o que os espíritos falam. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida. Quando a gente tem medo de morrer, a gente procura logo o médico, né? Tá doendo aqui, opa, deixa eu ir médico. Tem que ser, né? Porque eu não quero morrer agora não. Para cumprir sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação. E este instinto o sustenta nas provas. Então vamos pensar aqui rapidinho, antes de continuar lendo. Nós temos uma prova muito grave para cumprir, seja com a nossa saúde. Mas a gente não quer morrer. A gente não vai correr atrás para se cuidar, para tratar, para seguir em frente. Essa é a lei de conservação que ele coloca na nossa consciência. Então é isso. Tá? Vamos vendo, né? Tudo se encaixa, tudo direitinho, é perfeito, perfeito. Não tem o raciocínio, né? A explicação da doutrina é perfeita. E a doutrina não inventou nada, ela só está dizendo o que Jesus traduziu para ela. Traduziu para a gente não soube entender. E a lei divina, só isso, né? Mas voltando lá, ele deu um instinto de conservação
e o instinto o sustenta nas provas. Sem isto, ele se deixaria com muita frequência levar por desencorajamento. Ele deixaria, a gente ia ficar sem coragem de seguir em frente. Para quê? Isso vai acontecer mesmo? Para quê? Não quero, não tenho medo, posso seguir. Não, nada disso. Vamos procurar, vamos nos cuidar, vamos seguir em frente. A voz íntima que o faz repelir a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Acontece assim, geralmente, quando a gente tem alguém, um amor da gente, ou um amigo, ou um conhecido, alguém que não está bem, tem uma doença qualquer e parte. Quem estava ali ao redor, convivendo, fala assim: ah, meu Deus, se eu tivesse levado no médico tal, talvez ainda estivesse aqui. Se eu tivesse dado a receita tal, a planta que me ensinaram, talvez ela ainda estivesse aqui. A gente não pensa isso. Se eu tivesse conversado e falado, não faz, talvez ela estivesse aqui. Ela, ele. A gente não é muito disso. Deus, só uma observação. Deus não deixa a vida de ninguém nas nossas mãos. Na hora, vai. Ninguém parte por o não atendimento nosso, tá? Por nossa responsabilidade. Não. Todo mundo parte na hora certa. Na hora que tem que... Quando não abrevia, né? Claro. Mas Deus não dá a responsabilidade da vida de ninguém nesse momento para o outro. Tá? Falei isso para uma filha que a mamãe partiu e ela chorando muito, veio conversar comigo e que ela se sentia culpada e todos os dias ela chorava por conta daquela culpa que ela levava consigo, da responsabilidade, que por que eu da área da saúde não vi que minha mãe estava doente. E aí eu falei isso para ela, né? E dei o Evangelho e o Livro dos Espíritos para ela. Graças a Deus, ela tá acompanhando legal, né? Mas Deus não dá para a gente essa responsabilidade. É claro que Ele coloca ferramentas ao nosso lado para que a gente, como Ele diz no Evangelho, faça tudo o que você puder, mas não interrompa, e nem está em suas mãos. Tá? Então a gente faz tudo o que a gente puder. Ah, mas eu não fiz isso. Não estava sob a sua responsabilidade. Tá? Seguindo, meus amigos. Então, isso daí é para evitar acelerar, não é? Continuando lá na resposta. Quando um perigo ameaça, é um aviso. Já aconteceu com vocês? Quando um perigo ameaça, é um aviso para que tire proveito do tempo de sossego que Deus lhe concede. Mas, ingrato, geralmente ele se rende mais graças à sua estrela do que ao seu Criador. Há pouco tempo, eu andei adoentada.
né? Tive uns probleminhas, o grupo da casa sabe, né? Doutor Erma me chamou ali, falou assim, você sabe por que você está com isso? Eu falei, porque fiquei doente, porque o corpo adoece mesmo. Isso é um freio para você. É para você se olhar, se cuidar mais. Isso é um freio. E aí opa, não é que é mesmo? Eu parei, falei, doutor Erma não erra. Ele falou para mim, e é isso que ele está colocando aqui. Melhorei, graças a Deus. Estou bem melhor. Depois disso, então, eu falei, não, vai às favas. Deus está me dando recado aqui. Eu tenho que ficar boa. Que negócio é esse? Né? E tenho que e ver, e refletir e pensar, por quê? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Doutor Erma conversou muito comigo. A doutrina é maravilhosa, né? Oh, e essa casa. Mas vamos lá, 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. Aí você tem a lei de conservação e tem o destruidor, né? É o remédio ao lado do mal. Olha o susto aí. É o remédio ao lado do mal. Você tem um mal, ficou mal por alguma situação, pode ser no corpo físico, pode ser numa relação, ficou mal, e aí a gente tem que voltar atrás. A gente tem que voltar atrás para refletir, para verificar aquilo, não é? Aí ele diz assim, aí ele diz que é o remédio ao lado do mal. E nós temos uma coisa, né? Isso acontece na nossa vida. Qual é a vida que nós temos? Ela é única. Ora nós estamos encarnados, ora estamos desencarnados. É uma vida só. Ora aqui, ora lá, ora aqui, ora lá. Mas é única. Então esse remédio e esse mal, ele não para de jeito nenhum de nos alertar. Sempre. Posso? Tá bom. A 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Cuidado. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Lembrando sempre, a destruição é material. A nossa o espírito é intocável. A nossa essência é intocável. Então a destruição é material. E o que é material? O corpo, tá? Aí ele diz assim, em todos os mundos. Bom, ele fala em todos os mundos porque nós estudamos nos mundos. A Terra não é o único mundo. Nós temos os planetas que têm vida. Não só nessa constelação, nesse sistema solar, mas em outros sistemas também, tá? Mas vamos falar aqui do nosso sistema. Nós temos vida em todos os planetas, tá? Todos os planetas. Então é por isso que ele pergunta: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Aí ele responde: ela é proporcional
proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa com o estado físico e moral mais depurado. Cessa. Em algum momento, essa destruição vai acabar. Por que vai acabar? Porque vai ter, ele está dizendo, a parte moral nossa vai se depurar. Quando nós atingirmos a parte moral elevada, nós não vamos precisar mais de destruição. Nós vamos precisar matar a vaca para comer? Vamos precisar matar animal para comer? Não. Hoje muitos já não fazem isso, né? A grande maioria ainda precisa. E não vamos deixar de comer por conta de que a doutrina espírita falou isso ou aquilo. Não. Cada um tem sua necessidade física, né? E precisamos preservar esse corpo, né? Nos mundos mais adiantados que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Não são, nós não estamos lá, mas o que a gente sabe, né? Que são seres que já não precisam desse corpo denso, pesado, já não precisa. Eles são mais leves. Inclusive o perispírito é mais leve, segundo Gabriel Delany, né? E a gente estuda e ele diz que é bem mais leve. E ele vai se depurando a ponto de, aí é uma escala Jesus, né? De se confundir perispírito com espírito. Aí é um grau elevadíssimo, né? A 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra? Sempre é muito tempo, né, gente? Sempre. Nós estamos num período de transição. Haja visto o mundo como está. Infelizmente, muitas guerras e, bom, nesse período de transição está complicado, mas vamos passar para a regeneração. Será que, e quando nós subirmos na escala, será que sempre vamos precisar? Não. Sempre é muito tempo. É muito tempo. Aí ele diz assim para a gente, a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. É por isso que observais o horror à destruição acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Quando nós atingirmos uma fase de moralidade mais alta, hoje nós somos muito melhores do que nós éramos. Mas ainda não estamos no ponto, ainda matamos para comer. Mas quando atingirmos uma outra fase, nós vamos achar isso um horror. Nós não gostamos de ver um cachorrinho sendo maltratado. Que existe, né? Tem gente que maltrata. A gente gosta de ver? De jeito nenhum. Não vai maltratar o cachorrinho. De jeito nenhum. A gente acha um horror. Então a gente já se elevou um pouquinho nessa escala imoral. A gente já caminhou. E vamos caminhar a ponto de não querer matar nenhum animalzinho para se alimentar, né? Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? No estado atual,
A gente tem? Será que a gente tem? Vamos ver. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a segurança. O abuso nunca constituiu direito. Então vamos lá. Então nós temos direito de matar um animal? Temos. Temos o direito. Mas a partir de quê? A partir da necessidade. Obrigada. A partir da necessidade. Necessidade de quê? De alimento, de segurança. Você entra num local, tem uma fera ali te olhando, né? Não precisa nem ser grande, tem uma fera te olhando. Para a sua segurança, você vai ter que matar esse animal. Para a sua segurança. É o que ele coloca aqui. Daniel não precisou, né? Com os leões. Ele não precisou matar. Né? O abuso nunca constituiu direito. Então, o que é isso? O que ele está falando para a gente? Que nós precisamos, primeiro, eu vou matar um coelho, eu preciso daquele coelho para comer. Será que eu não tenho outro alimento? Eu quero matar, aí eu vou lá e mato. É assim? Não. A bel prazer? Não. Como os homens do século passado, que iam se divertir matando animal. Iam para a floresta para matar os animaizinhos. Isso era por prazer. Qual o objetivo? Então, o Livro dos Espíritos está nos orientando o seguinte. Você tem que perguntar, qual o objetivo que eu tenho de fazer isso? Será que é só matar o animal? Vamos levar um pouquinho, não vai dar tempo, levar um pouquinho rápido na página que foi lida aqui ainda há pouco, quando ele fala assim, obrigada. No 1, 2, 3, 4. Quarto parágrafo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos para o futuro. É uma destruição? Isso. É uma destruição nossa. Nós estamos destruindo o nosso tempo que nós temos de nos elevarmos para ficar ali naquela escuridão, dando ouvido a lamentações, ouvidos à nossa consciência, dando ouvidos a lamentações, a tristezas, sem querer sair daquele vício de tristeza para uma claridade, para o nosso raciocínio avançar, sair daquela situação. Então, nós não temos só a destruição material. Eu quis falar nessa página, né? Nós não temos só a destruição material, que ele diz que é necessário, mas tem a abusiva. Sim. Então, nós temos que perguntar, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Eu tenho um objetivo? Tenho, para me alimentar. Beleza, vamos lá.
Né? Eu não tenho motivo. Não, quero fazer porque vai me dar prazer. Não, então não faça, porque isso é desequilíbrio. Vai desequilibrar a natureza, vai desequilibrar o ambiente. E é isso. Tá? Na 735, que se deve pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades da segurança? Essa que a gente acabou de falar, que é por prazer. Por prazer, não rola, gente. A espiritualidade superior, amiga, não vai ficar, o nosso guia protetor, não vai ficar feliz com isso. Mas se nós tratarmos com equilíbrio, fazer o que for necessário, vamos em frente, tá? E a 736, os povos que levam ao excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito especial? Excesso de sentimento louvável, mas é um excesso. Acho que todo mundo lembrou da Índia, né? Em si mesmo, mas se torna abusivo, também se torna abusivo, e cujo mérito é neutralizado por abusos de muitos outros tipos. Há entre eles mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, vamos ver, nós temos um exemplo. A Índia. A Índia, ela trata a vaca melhor do que o ser humano. Eu fui procurar lá, né? Então, como a vaca se alimenta? De frutas do melhor possível. Quando existe fome, crianças famintas, em estado deplorável, mas não é dado para elas, tá? A vaca tem o direito de andar pelas ruas livremente. O ser humano não. É cultura deles, e se nós formos à Índia, temos que respeitar, não é isso? Fomos lá visitar, nossos irmãos estão lá. Mas é isso, só trouxe esse exemplo para mostrar que a 736 é exatamente isso. É um excesso louvável, mas é um excesso. Se é excesso, tem equilíbrio? Não tem equilíbrio. Então, meus amigos, que a destruição, né, passe para a gente, né, a partir desse estudo, na nossa mente, é uma transformação, a necessidade, mas sempre com muito equilíbrio, sem abuso. Né? Sempre perguntar, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Por que o mundo está fazendo isso? Para que o mundo está fazendo aquilo? Né? Que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos ampare, sempre. Obrigada. Agradecidos pela palestra, né, desse momento. E a gente agora vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Estranha Moral. No capítulo 23, Estranha Moral. Desculpa, o número romano às vezes engana a gente, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9 a 18. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá inimigo aqueles de sua casa. Eu vim para lançar fogo na terra, e quero, senão que ele se acenda. Devo dar batizado num batismo, e quando me sinto desejoso que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não.
Eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra o filho contra o pai, mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Item 11. Será que foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse: não vim trazer paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, a esposa do esposo, vim lançar o fogo na terra, porque eu quero que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com seus ensinamentos? Não é uma blasfêmia atribuir uma linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. A blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque o que foi que ele mesmo que as pronunciou, e elas testemunham sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não traduz exatamente o seu pensamento. O que fez com que ele desprezasse se desprezasse o verdadeiro sentido, interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão inteiramente pacífica em uma missão de perturbação e de discórdia, consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Item 12. Toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Se a ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixando-a passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um verdadeiro perigo para aqueles que, para a ordem das coisas, cuja realização estão interessados, eis porque se lançam contra ela e contra seus partidários. Item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do templo, fizeram que ele morresse, por acreditar que, ao matarem um homem, matavam a ideia. Ela, porém, sobreviveu porque era verdadeira, e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Tá. Agora a gente vai deixar a leitura em casa, né? E aí vamos seguir nossos comentários aqui. Os médios vão se posicionando para o passe, né? Durante o passe, né, a gente vai fazer nossos comentários, que a gente possa levar nossos pensamentos a Jesus e agradecer, né, por esse momento. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as bênçãos de amor, de paz, equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em Teu nome, em nome de todos os bons espíritos, acima de tudo em nome de Deus, que possamos iniciar de nossa parte o passe, que assim possa ser, graças a Deus. Possamos refletir sobre as mensagens de Jesus, mas não de uma forma a encontrar nelas uma verdade que seja colocada para nós sempre da mesma forma, das mesmas observações. Jesus veio e disse para amar ao próximo. Como ele poderia querer que esse próximo estivesse um contra o outro? É porque, na verdade, essa observação de Jesus
prevê não somente a condição que Jesus já estava de observar todas as condições que o planeta teria para estabelecer a verdade cristã. A sua verdade encontraria muita resistência e encontra até hoje entre nós, porque ela deseja uma união plena. Todos aqueles que não querem ou querem estabelecer nos seus próprios parâmetros como o mundo deve funcionar, não querem ouvir de Jesus que eles devem proteger, amparar, auxiliar, independente de quem seja. Observamos muitas vezes nas discussões, nas condições, quando olhamos toda essa população de rua que está no Rio de Janeiro, toda essa condição, de uma vida de mendicância, dormindo ao léu, dormindo sobre nenhum teto. Quando a gente coloca dessa forma, a gente sempre escuta muitas vezes que essa pessoa desejou estar ali ou que de alguma forma ela foi levada até lá pelas suas próprias escolhas. É verdade, as escolhas de cada um de nós pode ter fins difíceis, mas o amparo e o auxílio tem que ser independente das próprias escolhas do nosso irmão. E uma frase, uma bondade, um direcionamento no bem tão amplo que Jesus nos coloca, de auxiliar aquele que está no caminho, independente do que ele seja, já encontra dificuldade na nossa sociedade nos dias de hoje, que dirá na Judéia dos tempos passados, quando nós éramos muito mais endurecidos a toda palavra que tracionava de pouco o nosso egoísmo. Então nós temos que refletir e ser amparados por Jesus. A doutrina espírita chega até nós para também conseguir tirar essas nossas condições de resistência e que possamos seguir em paz através desse passe e que agora possamos escutar a mensagem do plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O material de estudo dessa noite é para que nós reflitamos em tudo o que acontece ao redor de nós. Tudo tem que ter um equilíbrio. E Deus conhece a cada um de nós e sabe das nossas possibilidades. Mas nós temos que ter consciência de cuidar do planeta, dos animais, dos nossos semelhantes e de nós mesmos, para que não venhamos no futuro a entrar no mundo dos espíritos antes da hora. Não temos que cultuar o nosso corpo, mas nós temos que trabalhar o nosso espírito com os valores necessários, com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não deixemos de olhar aqueles que estão nas ruas. Vamos levar, sim, uma palavra de esperança, de consolo, um alimento, um agasalho, porque as necessidades são muitas. Nós não temos que colocar na conta do governo, porque cada um de nós é responsável por tudo no planeta. Então façamos a nossa parte com responsabilidade, com empatia, percebendo a dor do outro e procurando aliviá-lo. Que quantos perdem seus empregos, perdem a sua moradia e perdem até a sua dignidade. E não sejamos nós mais uma ferramenta para agredir aquela ferida que ele traz em si.
Vamos sim. Vamos procurar dar o nosso melhor para todos eles. Por esses que cruzam o nosso caminho. Oremos por todos eles, para que eles tenham condição de sair dessa situação. Porque Deus, sim, ama a todos nós igualmente. E Ele nos criou para que nós convivamos e sejamos fraternos e solidários uns com os outros. E vamos levar, sim, o nosso sorriso, dando a Ele ânimo, fé, esperança e coragem, para que Ele possa suportar as dores. Porque todos sofrem no mundo, uns mais, outros menos. Pensemos nisso e olhemos para os nossos irmãos com mais amor. E que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre todos vós, dando sim a compreensão, o entendimento e a aceitação daquilo que não se pode modificar. Deus abençoe a todos vós. Muita paz a todos. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. E agradecidos por todos os momentos que nós vivemos aqui, né? Junto à espiritualidade querida, pela mensagem, pela palestra, pelo Evangelho. Que possamos, Senhor, levar essas doces vibrações às nossas casas, auxiliados e amparados pelo Teu amor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Casa do Caminho. Obrigado pelo trabalho. E obrigado por estarmos aqui. Que seja sempre Teu nome. Em nome daqueles que ajudam e amparam a cada um de nós. Em nome de Deus acima de tudo, graças a Deus. Eu vou fazer que nem o irmão Pedro, né? Pedir. Aproveitar, né? Pedir, né? Tá frio, não tá? A gente tem a nossa caminha quentinha, né? O nosso teto que nos abriga. Vamos pensar nesse pessoal em situação de rua. E vamos colaborar, uma ajudinha para comprar um cobertor para agasalhar, né? E tem até um papelzinho aqui com os coordenadores do trabalho para que a gente possa fazer a nossa contribuição. Ah, e ó, a nossa festa julina, que será no dia 13 de julho, de 1 às 5. Estão todos convidados. Arrume as suas caipiras, arrume os seus quitutes juninos e tragam para a gente ajudar a animar a nossa festa, né? É.